Eu quero trazer para você, aqui por meio da palavra de Deus, um chamado de atenção. O fim está próximo. Muito próximo. Se você quer saber o porquê, continue aqui comigo, porque eu vou te mostrar, por meio da palavra de Deus, porque o fim está próximo. Amém? Livro do Gênesis, capítulo de número 19, diz o seguinte, a palavra do Senhor. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e levantai-os e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito. E vieram com ele, e entraram na sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conhecem homem. Fora vu-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar. E quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Glória a Deus. Este texto nos mostra uma condição de ambiente, de civilização que Ló estava vivendo. É bem verdade que para estes homens chegarem até aí, estes anjos chegarem até aí para resgatar Ló desse lugar terrível, houve um grande diálogo entre Deus e Abraão. E dentro do diálogo de Deus e Abraão,
Abraão insistiu muito em encontrar um número específico de justos que houvessem nessa cidade. Mas quanto mais Abraão descia, o número de justos que ele pedia a Deus, mas ele se frustrava, porque ele saiu. Se tiver 30, o Senhor salva, ele diz salvo. Se tiver 25, o Senhor salva, ele disse salvo. Se tiver 20, o Senhor salva, ele diz salvo. É impressionante como Abraão foi persistente com relação à quantidade de pessoas. Mas ao mesmo tempo é frustrante que aquilo que Abraão apresentava diante de Deus era frustrado pela realidade que vivia esta cidade. Tamanha era a iniquidade, tamanho era o pecado que existia no meio deste povo. Tamanho era o pecado. E Deus não queria trazer destruição àquela cidade. Nessa não era a vontade de Deus. Mas aquilo era as consequências das escolhas daquelas pessoas que estavam ali. Era cometer o pecado, e era não apenas cometer o pecado, mas fazer com que todas as pessoas que estivessem ao seu redor, ou que estivessem naquela cidade, estivessem no mesmo barco. Ali é uma grande apresentação de que não havia liberdade naquele lugar. Chegou ali estranho, o camarada vai lá e quer fazer a pessoa pecar de todo jeito. Essa era a situação de Sodoma. E era justamente essa situação que clamava a Deus por ação. E por este motivo Deus envia para Sodoma anjos para destruir aquela cidade, porque já não tinha mais condições. Imagine que as únicas pessoas que foram arrancadas daquela cidade foi Ló e suas 2 filhas. Nem a mulher de Ló escapou, porque ela olhou para trás. Ela sentiu saudade de um lugar de terror como era Sodoma. E por este motivo transformou-se em estátua de sal. É impressionante que alguém tenha saudade, alguém tenha vontade de olhar para trás diante de uma situação como aquela. É impressionante como as pessoas, o ser humano em si, se apega a uma vida de promiscuidade, de pecado. O que nós vimos diante deste texto eram homens que queriam ter relações com outros homens. E o que é interessante é que o texto diz que do mais moço ao mais velho. O texto não faz uma seletividade, não era só os mais velhos, não era só os mais moços, não. Era todos, do mais moço ao mais velho. Queriam cometer esse tipo de iniquidade, e ainda tem gente hoje que defende que a homossexualidade é uma coisa aceitável. Onde nós percebemos que aquilo que acontece na Bíblia relacionado a este tipo de prática é condenável diante do Senhor. E o que na verdade condenou aquelas pessoas não foram elas próprias, mas sim as suas práticas, as suas escolhas de vida. Foram elas que escolheram cometer o pecado. Foram elas que decidiram viver em pecado. E é aí onde está o grande quê da história. Todo juízo de Deus que vem sobre o homem não é por causa de Deus.
Isso é uma coisa natural. Porque está dentro dos seus princípios, está dentro dos seus valores, está dentro do seu bojo de informações que está descrito na palavra de Deus. Isso não é nada aleatório, não é nada que nós não possamos saber. A Bíblia Sagrada, ela nos foi dada justamente para que nós pudéssemos observar tudo o que aconteceu de ruim e de bom, como se aproximar de Deus, como se afastar de Deus. Nós temos todas as informações necessárias para que nós possamos decidir das nossas vidas o que queremos. E o que eu acho interessante disso é a condição de Deus com relação a nós. Imagine que nós podemos conhecer Deus e nós podemos escolher se queremos ou não estar com Ele. Porque se nós formos olhar a palavra do Senhor, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que a expressão que Jesus utiliza-se para falar de quem especificamente ele veio salvar, ele diz todos. Mas todos condicionais. Não é todos gerais. Não, eu vou salvar todo mundo. Aquele que está cometendo pecado e aquele que não está querendo cometer o pecado. Não. Ele não disse isso. Ele disse todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. É importante saber que o texto está ligado literalmente a salvar em todo aquele que crê. Assim também era a condição daqueles anjos que foram a Sodoma. Eles estavam lá para buscar justamente aqueles que queriam ser salvos. É tanto que só sai de lá quem realmente queria ser salvo. A esposa de Ló, por exemplo, não sai de lá, porque ela não queria ser salva. Ela queria estar naquele mundo de iniquidade. O que ela fazia? Não sei, a Bíblia não conta. Mas algo fazia com que aquela mulher olhasse para trás. Porque eu tenho absoluta certeza que nem Ló, nem suas filhas pensaram em nenhum momento em olhar para trás. O lugar era terrível. E o que é interessante é que em meio a um lugar de promiscuidade, de pecado terrível, aqueles homens não quiseram as filhas de Ló. Mostrando que a condição dos homens daquela cidade já não tinham mais gosto por mulheres. Ló tinha 2 filhas virgens. E elas estavam virgens. E elas foram oferecidas para aqueles homens. Mas eles negaram. Eles não quiseram. Porque o pecado que eles estavam cometendo induzia-os a não gostar de mulher. E aí eu fico me perguntando nos dias atuais, quando alguns inventam de defender que Deus salvará aquele que comete homossexualismo. E aí a gente precisa distinguir as coisas para ficar mais claro. O problema não é o ser humano em si. O problema são suas práticas. E o que são suas práticas? Suas práticas nada mais são do que a assinatura dos meus desejos. Porque se eu quero Jesus, eu assino
eu digo, Jesus, eu te quero. E quando eu digo, Jesus, eu te quero, eu saio de toda a linha de condição de pecado. Eu luto contra isso. Eu me esforço a não pecar. Eu me esforço para acertar. Já quem comete pecado, já quem comete transgressão contra o Senhor, não está nem aí. Ele só quer saber do que ele pensa, do que ele sente, do que ele acha. E nós precisamos entender que o reino que nos espera não é nosso. Não é nosso. É de Deus. E no reino de Deus entrarão aqueles que estão dentro das suas regras. E não das regras desse mundo. As regras são a palavra de Deus. Que o Senhor disse, todas as coisas passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Por que o Senhor quis dizer isso? Porque não mudou, não vai mudar. A palavra do Senhor, ela vai permanecer para sempre. Porque aqueles que forem salvos estarão dentro da palavra. Porque aqueles que forem habitar com o Senhor estarão dentro da palavra. A palavra permanecerá para sempre, porque aquilo que Deus descreveu como regras, normas, princípios, eles serão seguidos. Serviu para aqueles que viveram antes de nós e servirão para aqueles que vêm por aí até o dia em que o Senhor finalizar com tudo. Mas o que é interessante é que quando nós observamos um ponto como esse de destruição de uma cidade, nós percebemos que o que ocasiona isso é o tamanho do pecado. É o quanto o pecado se proliferou. E nós estamos em uma escalada de pecado muito forte. Muito forte. Muito forte. Por este motivo devemos pedir ajuda ao Espírito Santo, para nos ajudar a vencer as adversidades da vida, os desejos da carne. Não estou bem, diz. Eu luto contra essa prática. Mas ontem pequei. A prática do pecado, ela é facilitada por quem está governando a minha vida. O apóstolo Paulo diz que há uma luta constante entre o nosso espírito e a nossa carne. E a prevalência das nossas práticas diz respeito a quem está governando a nossa vida. Se a nossa carne governa a nossa vida, nós não conseguimos viver sem pecar. Mas se o nosso espírito governa, nós conseguimos vencer as adversidades. E é justamente aí onde chega o conselho final desta mensagem de hoje. Para que nós possamos viver uma vida com Deus, para que nós possamos viver em Deus, nós temos que viver em espírito. E o espírito não busca, não deseja as coisas desta vida ou desta carne. O nosso espírito deseja estar mais perto de Deus. E aí talvez você me pergunte, mas pastor, como é que eu faço para inibir, para minimizar aquilo que a minha carne ela pede? É simples. Alimente o seu espírito.
E tenha ciência de que toda a alimentação do seu espírito vai incomodar a sua carne. Porque se nós formos falar, por exemplo, de jejum, o jejum incomoda a carne, porque nós vamos passar fome. Então isso é para o espírito, não é para a carne. Se nós falamos em horas de oração, nós vamos estar alimentando o espírito, mas a carne vai reclamar. Imagine passar 20 minutos, meia hora, 1 hora de joelhos. Os joelhos vão doer, vão incomodar. A gente vai ter pressa, a gente vai ter incômodo, vai querer olhar no celular, vai querer ver quem está postando nas redes sociais. Mas tudo que vai contra a carne é incômodo. Abster-se de coisas que nos levem ao pecado. Ter cuidado com o que colocamos diante dos nossos olhos. Existem práticas que nós precisamos entender para que isso não venha sobre nossas vidas como um inimigo forte. Nas minhas redes sociais, por exemplo, no TikTok, no Instagram, no YouTube, qualquer coisa que aparece fora dos princípios e valores que eu defendo, se caso me mostra, sei lá, alguma mulher com a bunda aí de fora, eu simplesmente vou ali e coloco na rede social que aquilo ali me incomoda, que aquilo ali não apareça mais para mim. Porque se eu estimulo a minha mente, se eu estimulo os meus olhos, como é que eu vou dizer que sou forte? A nossa força está em alimentar o nosso espírito. E se os nossos olhos estão vendo coisas que são ligadas ao pecado, estou alimentando a minha carne, a parte mais forte da minha vida. E claro, eu não quero pecar, eu não quero me afastar de Deus, eu não quero estar longe do Senhor. Por este motivo, eu tomo a iniciativa de todas as minhas práticas, seja as vistas ou seja as ocultas, estarem totalmente ligadas àquilo que o meu coração deseja. Então eu não vou levar os meus olhos para coisas que possam me levar a pecar. Eu não vou ver coisas que possam me tirar do caminho. Então o que eu faço? Eu bloqueio, eu oculto, eu denuncio. Porque eu estou dizendo ao algoritmo, não me mostre esse tipo de coisa, eu não quero ver isso. Eu não quero ver isso. Então as práticas diárias, elas são importantes para que nós assinemos. Deus, é isso que eu quero. Eu quero estar próximo de ti. Por isso eu jejum. Por isso eu oro ao Senhor. Por isso que eu me afasto do pecado. Por isso que eu desvio dos meus olhos aquilo que possa me fazer pecar. O perfil não estou bem. Talvez sejam os teus olhos que estão te estimulando a ir contra o Senhor. Viva em espírito. Viva em espírito. Que as bênçãos do Senhor recaia sobre sua vida e lhe fortaleça e lhe ajude a restaurar a sua família.
Que em nome de Jesus sua família possa ser restaurada. Que em nome de Jesus. Que em nome de Jesus o Senhor te ajude. Que o Espírito do Senhor te ajude. Mas lembre-se, você é responsável pelas suas escolhas. Você é responsável pelas suas escolhas. Por isso, em nome de Jesus, tome as devidas atitudes para que o Senhor te abençoe. Para que o Senhor te abençoe. Porque eu não posso dizer que Deus irá abençoar alguém que quer viver em pecado. É contraditório isso. Deus faz chover na terra do justo e do ímpio. Mas a bênção dele está sobre os justos. A palavra do Senhor diz isso. E quem sou eu para dizer o contrário? Por este motivo, eu venho aconselhar a todos vocês que desejam a bênção do Senhor, que as suas práticas diárias, que tudo aquilo que vocês fazem seja uma assinatura daquilo que vocês realmente querem. Senhor, eu realmente quero isso, tá vendo? Eu faço isso aqui porque eu quero estar perto do Senhor. Eu me livro disso aqui, eu me afasto disso aqui, eu paro de olhar isso aqui por causa do Senhor. E não faça isso para ser abençoado. Faça isso para estar perto do Senhor. Porque lembre-se do que diz a palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a sua preocupação não deve ser fazer certo para receber a bênção. Esqueça isso. Isso não tem fundamento bíblico. Faça certo, se esforce para estar perto do Senhor. Porque você fazendo isso, as bênçãos dele vêm como consequência. O Senhor é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor presenteia aqueles que o buscam. Por isto, nunca se preocupe com a bênção. Se preocupe única e exclusivamente em fazer a vontade do dono da bênção. Glória a Deus. Que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, abençoe a sua vida, abençoe sua família, em nome de Jesus. Que você possa tirar de lição aqui toda essa mensagem. Possa refletir e, além disso, colocar em prática para que a sua vida seja uma bênção. Porque o fim está próximo. O fim está próximo. Como você sabe disso, pastor? O amor de muitos esfriando. As práticas de pecado se alastrando rapidamente. Tudo o que nós estamos vivendo são sinais do final dos tempos. Por isso, corra para os pés de Jesus, porque estamos no fim. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te bendiga, em nome de Jesus. E não esquece, você que está aqui no YouTube, de curtir este vídeo, de se inscrever no canal se você não é inscrito, claro, e de compartilhar essa mensagem para outras pessoas,
para que elas possam ter conhecimento acerca do fim que está bem próximo. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. A você que está aqui no YouTube, tchau, tchau.